Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Nós vamos para o nosso momento de edificação nesta noite. E o texto, nós iremos dar continuidade ao estudo do livro do profeta Daniel. Hoje, o capítulo de número 7. Vamos fazer a leitura, eu vou ler. Peço que os irmãos acompanhem a leitura em suas Bíblias. Daniel, capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como um homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas, de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés os que sobejavam. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze,
que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus e Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, por mais esse dia. Te louvamos, ó Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, ó Deus, juntos cultuando ao Senhor. Podermos, ó Deus, aprender de Ti, aprender da Tua palavra. Te suplicamos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, perdoe os nossos pecados e graciosamente, ó Deus, fale conosco, falando, ó Deus, aos nossos corações por meio do Teu Espírito Santo que em nós habita e nos enriquecendo, ó Deus, com a graça do Senhor por meio da Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, estas coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Meus irmãos, como eu havia dito no início, quando nós começamos a estudar o livro do profeta Daniel, o livro do profeta Daniel ele se divide em 2 partes. Até o capítulo 6, nós estivemos acompanhando narrativas, histórias sobre Daniel e sobre os seus amigos que com ele foram levados cativos para a Babilônia. Mas a partir do capítulo 7, nós vamos encontrar um estilo literário um tanto distinto. Inclusive, o livro do profeta Daniel é chamado por muitos como o Apocalipse do Antigo Testamento. E é importante que os irmãos entendam que Apocalipse não é necessariamente um livro, mas sim um estilo literário que usa de figuras, de símbolos para comunicar uma mensagem. Mas não podemos nos esquecer também que este é um livro profético, não é? E nem todas as coisas que estão postas no livro elas são claramente explicadas, não é? Nós vimos em alguns momentos que os sonhos são interpretados e o próprio Deus lhes dá a interpretação, e nós veremos isso também neste capítulo. No entanto, as minúcias do que foi revelado a Daniel, das figuras, das imagens, dos símbolos, eles não são claramente estabelecidos pela Sagrada Escritura, de forma que nós saibamos com abundante convicção, com plena certeza de que o sonho retrata é de fato isto ou aquilo. É importante que nós tenhamos isto em mente e nós não façamos assim ao texto perguntas que ele não tem como objetivo responder. É um grande erro quando nós procuramos respostas para perguntas que o texto não se propõe a tratar, não é? E
é algo que é notório entre os cristãos da nossa época e de todos os tempos, um desejo de conhecer e, se possível, até prever o futuro e de investigar os tempos e teorias e sinais à procura de respostas, à procura de marcações temporais, alguma coisa que lhes permita labutar sobre o dia, sobre a hora, sobre o que está por acontecer. O homem ama essa relação de poder prever as coisas, de acertar as coisas. Mas nós sabemos, meus irmãos, e é revelado a nós com clareza nas Escrituras, que quanto ao dia em que o Senhor virá, ninguém sabe, nem o dia, nem a hora. E que nós devemos ser vigilantes, não é porque seremos pegos de surpresa pelo Senhor. Tá? Então é importante que você tenha isso em mente. Nosso objetivo, quanto ao texto, é abordar as questões que ele mesmo levanta. Eu vou tratar, sim, de algumas possíveis interpretações que podem se adequar aqui às visões de Daniel. No entanto, eu peço que os irmãos entendam. Eu vou tratar com bastante clareza aquilo que o texto diz e afirma e ensina, mas vou deixar claro também o que é apenas conjectura, como a igreja entendeu, mas lembrando aos irmãos que a forma de a igreja interpretar, ela pode conter erros, tá? A não ser que a própria Escritura revele e dê o significado de forma inequívoca. Então nós precisamos submeter os nossos corações ao Espírito Santo de Deus, e naquilo que o Senhor não desejou ser claro, que nós não venhamos a conjecturar ou tentar descobrir aquilo que o Senhor não revelou, tá? Então vamos primeiro ao texto, O que nós temos a descrição é de que Daniel, nos dias de Belsazar, filho de Nabucodonosor, antes ainda da queda do Império Babilônico, ele teve visões, tá? E é importante que você observe que este capítulo, capítulo 7, ele vai ter uma correspondência com o capítulo de número 2. Tá? Quando Nabucodonosor teve visões, ele teve um sonho, e neste sonho havia uma grande estátua que estava dividida em membros de ouro, de prata, de bronze e de barro. Tá? Você vai encontrar, de certa forma, uma correspondência entre o capítulo 2 e o capítulo 7, entre o sonho de Nabucodonosor e as visões de Daniel, bem como, agora tendo o texto apocalíptico, nós vamos encontrar também similaridades entre aqui as visões de Daniel com também as visões do apóstolo João em Apocalipse. Tá? Mas veja, qual é o sonho que Daniel tem? Ele estava olhando durante a visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. A visão de Daniel é 4 animais distintos que emergem do mar. As águas eram agitadas pelos 4 ventos dos céus, e então estes animais, eles emergiam um após o outro. Tá? Sobre a possível interpretação que é atribuída a esta parte da visão, nós vamos encontrar a primeira parte, a descrição da origem do movimento. Nós temos os 4 ventos do céu agitando o mar grande. Então nós temos a ideia posta de uma soberania que vem dos céus, um comando que vem dos céus. E o mar grande, ele é entendido por muitas linhas de pensamento como sendo o mundo, como sendo o mundo em que vivemos. E a ideia é que dos céus o comando vem e do mundo surgem poderes. Não é uma ideia estranha ao do livro do profeta Daniel, pois nós já encontramos no livro do profeta Daniel o Senhor afirmando categoricamente que é Ele quem estabelece reis, é Ele quem destitui
reis e que o governo dos céus é quem de fato é soberano, tá? Então esta ideia pode ser percebida aqui e é uma ideia que está em harmonia com o próprio livro do profeta Daniel. E você vai perceber então 4 animais. Lembre-se que eu falei do capítulo 2. Nós temos uma cabeça de ouro, o peitoral e os braços de prata, a cintura sendo de bronze e as pernas e os pés de barro e ferro, não é? Então são 4 tipos também, 4 impérios. E nós podemos observar esta descrição que em muito se assemelha à própria interpretação que é dada ao texto do capítulo 2. O primeiro animal, qual é? Versículo 4. É o leão, tá? E como eu disse, o mar grande, ele é entendido por boa parte dos intérpretes como sendo o mundo. E você vai observar que os ventos agitavam o mar e do mar subiam estes animais, tá? A ideia é que o governo e estes impérios, eles surgiram do próprio mundo. A origem deles é terrena, tá? O primeiro que é apresentado tem a aparência de leão. Perceba que ele diz o primeiro era como leão, ele não vai dizer o primeiro era um leão, tá? É uma similaridade, é simbólico. Então, a aparência aqui, o primeiro era como leão, tinha asas de águia. E o que acontece? Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Lembre-se que a primeira dos metais, né, da visão, a primeira das partes da estátua, da visão no capítulo 2, é atribuída à Babilônia, aquela que governava sobre o todo mundo, a quem o Senhor havia estabelecido como o grande império, o maior dos impérios, e a quem o Senhor havia confiado poder, não é? E nós vamos ter o leão como sendo a figura que representa aqui o Império Babilônico, não é? E algo que pode apresentar aqui e ratificar este entendimento é justamente o que acontece com o leão. Ele tem 2 asas de águia. Nós temos então o leão como sendo o rei dos animais terrestres e a águia como representando também a que é soberana sobre os animais que voam, não é? Alados. E isso denotando aí a extensão do poder do Império Babilônico, mas você vai perceber que enquanto Daniel olhava, as asas do leão foram arrancadas, não é? E aqui, alguns dos intérpretes, a boa parte deles, entende que, neste caso, retrata quando o Senhor retira Nabucodonosor de entre os homens e o faz viver com os animais selvagens, porque ele não glorificou a Deus, tá? Mas como assim arrancou as asas? Tem a ver com ser retirado do reino dos homens? Talvez a segunda parte fortaleça melhor esta ideia, porque após as asas terem sido arrancadas, né, nós vamos encontrar o que acontece com ele. Ele foi levantado da terra e posto em 2 pés, não é? Aqui nós temos o retorno de Nabucodonosor para o seu reino, não é? Agora como um homem, foi posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Então seria uma forma plausível aqui de compreender este primeiro animal. O Império Babilônico, que havia um rei, ele teve as suas asas cortadas, né? Ele foi retirado de entre os seus pares, e depois ele foi restituído e a sua mente de homem lhe foi também restituída, tá? O segundo reino, ou o segundo império que surge, é o que segue o babilônico, é o Império Medo-Persa. E aqui, no sonho, o segundo animal é semelhante a um urso, o qual se levanta sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Alguns dos intérpretes, alguns dos comentaristas, eles vão atribuir esta imagem ao Império Medo-Persa, e estas costelas que são mencionadas, essas 3 costelas que o urso, ou a figura como de um urso, traz à boca, seriam os impérios que foram absorvidos pelo Império Medo-Persa, que é a Lídia, o Egito e a Babilônia. Então,
seria também uma forma de compreender a visão, e esta informação poderia confirmar. Mas como eu disse, tá? É um sonho, uma visão, e logo mais adiante nós vamos ter a interpretação que é dada na própria Escritura, tá? E ela não vai se preocupar de detalhar aqui as minúcias. Mas, entendendo a visão do capítulo 2, nós vamos fazer esta relação aqui, esta correlação entre os impérios. Terceiro império, então, de acordo com o capítulo 2, seria o império que segue o Império Medo-Persa, que é o Império Greco-Macedônico, não é? O Império Grego. E o animal que é posto aqui no versículo 6, que surge depois do urso, é semelhante a um leopardo, não é? E tinha nas costas 4 asas. Alguns dos comentaristas vão tentar associar aqui esta ideia de 4 asas como a agilidade, né, e a velocidade com que o Império Grego se expandiu. Né? Nós temos Alexandre o Grande, que em um período de por volta de 10 anos, ele dominou praticamente todo o mundo conhecido e expandiu ao Império Grego. Né? Esta expansão, esta aculturação também fomentou aí a expansão do Evangelho futuramente, porque o mundo foi unificado por uma única língua, né, que tornou-se comum entre todos os povos por causa deste império. E aqui, a este animal que tinha 4 asas, também lhe é afirmado que tinha 4 cabeças. Tá? E alguns dos comentaristas, eles vão afirmar que há uma possível relação destas 4 cabeças com os governantes que assumiram após a morte de Alexandre o Grande, que são os seus comandantes Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco. Tá? É possível que este império grego seja identificado com estas 4 cabeças, porque após a morte de Alexandre, ele foi dividido em 4 partes. Não é? E para chegar ao ponto antes da transição para o 4º animal, é importante que é mencionado no final do versículo 6. E foi-lhe dado domínio. Tá? O início do texto vai falar sobre o movimento dos ventos no céu que agitam as águas e de onde elas surgem os animais e a descrição destes animais. Então, o Senhor é quem estabelece. É o Senhor que governa, é o Senhor que dirige. E o próprio domínio que é conferido a estes impérios, não é? Ele é dado pelo Senhor. É dado pelo Senhor o domínio. Tá? Esta verdade ela é afirmada no capítulo 2. Ela é defendida no capítulo 2. Todos estes impérios eles surgiram, foram poderosos. Nabucodonosor é descrito como sendo soberano por causa do Senhor. E nós não podemos esquecer estes fatos. O Senhor conduz a história. O Senhor governa a história. Levantam-se impérios, caem impérios, um novo império surge e ele fatalmente também terá o seu fim, mas o Senhor conduz a história. Tá? Independente de onde quer que nós estejamos, se no meio da ascensão de um império ou no declínio de outro, o que nós temos por certo é que é o Senhor quem conduz a história. Quem sobe, quem desce, quem governa, quem vence, quem é vencido, tudo isto está debaixo da soberania do nosso Deus. Tá? E aí surge um 4º animal. E é um animal distinto dos demais. Nós sabemos que na visão de Nabucodonosor, no capítulo 2 de Daniel, este 4º império seria o Império Romano. Não é? Seria o império que sucede o Império Grego e que tem partes de ferro e de barro, porque, embora seja duro e severo e poderoso militarmente, ele foi se desfacelando por causa da sua imoralidade e quando veio a ruir nas mãos dos bárbaros, já estava praticamente destruído por dentro, não é? Mas será que nós encontraríamos aí uma relação entre o Império Romano e este 4º animal? Não é algo tão simples, não é? Mas
vamos observar a descrição do texto e então verificar se há alguma harmonia ou não, tá? Eis aqui o quarto animal, versículo 7. Terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços. Pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Não é? Esses chifres, talvez a sua Bíblia tenha uma correlação de referências, eles se assemelham também aos chifres que o dragão tem, não é? Em Apocalipse. Não é? E a continuação da descrição é a seguinte, que entre os chifres, versículo 8, subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Há muitas descrições sobre a possibilidade, né, de interpretação desta parte, e a mais defendida é que esta descrição, né, do último império, ela vai se relacionar também com a ascensão do anticristo. Não é este que surge como pequeno, mas que cresce, que tem olhos como de homem e uma boca que fala insolências. E dentro deste último império que é mencionado, ele vai ser apresentado aqui como o inimigo de Cristo. O anticristo é aquele não apenas que é contrário a Cristo, mas que também deseja usurpar a glória de Cristo. Não é? No versículo 25, a descrição sobre este chifre, e que nós podemos tomar como sendo a interpretação ao surgimento do anticristo, diz o versículo 25, que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que é apresentado aqui sobre este anticristo, né, é que ele vai perseguir aos santos, né? Ele vai magoar os santos do Altíssimo, ele vai tornar os tempos e vai também modificar a lei, e por algum tempo, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e aí as pessoas viajam na ideia de tentar entender isso aqui, tá? Mas o texto não esclarece qual é o período de tempo, mas sim, por algum tempo, os santos serão entregues nas mãos deste que é inimigo de Cristo. Serão perseguidos, ele vai lhes causar danos, muitos serão mortos, e nós sabemos que há a descrição de que nos últimos dias, na consumação, nós vamos encontrar dias de apostasia, dias de perseguição, dias onde o amor vai se esfriar, e agora também entendemos a base do texto de Daniel que haverá perseguição dos santos. Não é? Este que se opõe ao Evangelho de Cristo, ele vai por determinado período de tempo exercer governo e vai perseguir ativamente a Igreja de Cristo. Como associar isto com a ideia que está posta no capítulo 2 de que seja o Império Romano? Queridos, não é fácil harmonizar e eu tenho certas dificuldades em ratificar, mas é comum na fé reformada, inclusive nossos próprios símbolos de fé, eles vão afirmar que o anticristo é o Papa, não é? Aquele que governa a Igreja Romana, que seria, sim, uma associação com o Império Romano. Logicamente, esse documento ele foi cunhado em 1517, né, no período da Reforma, e nós vamos encontrar o próprio combate da fé reformada contra a Igreja Católica Romana, que tentava usurpar, assim, a glória de Cristo. Tá? Mas há muitos pastores que encontram dificuldade, ao subscrever o símbolo de fé, de afirmar que o Papa é o anticristo, como os nossos símbolos de fé defendem. Alguns tentam justificar esta afirmativa como
dizendo que ele é contra Cristo. Certamente ele tenta usurpar o lugar de cabeça da igreja, que é o lugar de Cristo, e por essa perspectiva, certamente ele é o anticristo. Há muitas pessoas que tentam atribuir a própria presença do anticristo não em um homem, em um líder, mas em um sistema, seja ele ideológico ou religioso, tá? Mas o texto não deixa claro, tá? Isso não é muito claro. O que nós sabemos sobre este que possivelmente é o anticristo é que ele tem olhos de homem e uma boca que fala insolência. Então, muito possivelmente, não se trate de um sistema, e sim de um governo, né, representado por um líder que vai ascender e que vai causar dano à Igreja de Cristo, que vai perseguir a Igreja de Cristo. E isso quando o fim estiver próximo. Tá? Então, a grande questão do texto não é necessariamente a ordem de como isto vai acontecer, o tempo em que isto vai acontecer, mas sim o que vai acontecer. Não é? E nós temos um resumo da história. Né? Impérios, eles surgem e se levantam, certamente dirigidos por Deus, e recebem o poder e recebem o domínio porque o Senhor dá, e que um último império iria se levantar, não é? E um último governo iria se levantar, e que ele iria perseguir a igreja, mas por fim, a verdade que é apresentada é que ele terá fim também. Assim como os demais tiveram fim, este que será terrível e diferente dos demais, mas ele também tem o seu fim. E ele também está debaixo do controle e do governo do Senhor. Tá? É importante que nós entendamos isso. Porque, veja, o versículo que nós lemos, o 25, vai falar sobre o que ele vai fazer. Mas eu quero que você retorne até o versículo 9, eu dei um salto para falar sobre a explicação que é dada a este chifre, mas eu quero que você retorne ao versículo 9, né, quando é apresentado, por fim, o versículo 8, o último animal e este chifre. O versículo 9 vai dizer o seguinte: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Não é? Os impérios se levantaram, caíram. O último império, aquele que fala insolentemente, que persegue a igreja de Cristo, se levantou, mas o dia de juízo, o dia do tribunal se instalar, ele vem logo após o Senhor interromper aí o governo deste último império que se levanta, não é? Então você vai perceber a descrição que próprio Daniel dá sobre aquele animal que falava insolentemente, que era poderoso, que é descrito como sendo terrível. A descrição que Daniel dá no versículo 11 é que ele, olhando, viu que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Este império que se opõe ao reino de Cristo, este que fala contra o reino de Cristo, que persegue os santos do Senhor, não é, que exerce esta influência para causar sofrimento ao povo de Deus, ele será fatalmente morto, seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Tá? Então, há uma verdade que paira sobre essa questão, que muitas vezes nós ficamos olhando para chifres, né, asas, a aparência, e conjecturando o que é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e nos passa desapercebido qual é a real motivação deste texto. Ele vem nos apresentar a soberania de Deus sobre a história e vem nos apresentar que a história caminha para a sua conclusão, e que esta conclusão é o dia em que o Senhor virá, não é? E ele vem, a descrição de Daniel no versículo 13 é: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino,
para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Não é? Após este levantar e descender de reinos e de impérios, há um império que vem, e ele é eterno e ele não será destruído. Lembre-se novamente da visão de Nabucodonosor no capítulo 2. Esta imagem que era terrível, que representava os reinos da terra, ela é destruída, esmigalhada por uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos. E você vai ter o contraste entre estes que surgiram do mar, que emergiram do mar, que surgiram da terra, que são impérios que foram estabelecidos pela terra, embora tendo o governo soberano de Deus, mas há distinção com este reino celestial que é estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é um reino que será vitorioso e eterno. E é descrito aqui pelo profeta Daniel. Um reino que é universal, porque você observa no versículo 14, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Nós temos o reino de Cristo, que ele não é um reino como estes demais, no que diz respeito à nacionalidade ou este apego nacionalista. Ele é um reino que é universal, que é composto por homens de vários povos e de várias línguas, né? Na verdade, de todos os povos e de todas as línguas, e a eternidade deste reino. A distinção também, além de ser um reino universal, é que este reino ele não terá fim. A despeito dos reinos que surgiram nesta terra, que surgiram neste mundo, que tem seu início, mas tem seu fim, o reino de Cristo não terá fim e jamais será destruído. Tá? No versículo 15, o profeta Daniel ele diz que o espírito dele foi alarmado, né? Ele foi perturbado por estas visões e, achegando-se a um que estava perto, lhe pediu que lhes fizesse saber a interpretação das coisas. E veja qual é a interpretação que é dada a ele a partir do versículo 17. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Novamente, observe a origem destes reinos. Eles se levantarão da terra, tá? Mas os santos do Altíssimo receberão um reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Veja como ele descreve com simplicidade toda esta riqueza de detalhes, de símbolos, de tipos que são dados na visão. Aquele que dá a interpretação resume muito facilmente. Estes que são os animais, eles são reis que se levantarão, mas por fim os santos do Altíssimo receberão o reino. Este é o cerne da mensagem neste capítulo, não é? Nós temos sim os impérios desta terra, os poderosos desta terra, mas a grande verdade que é aqui ratificada é que os santos do Altíssimo, eles vão receber o reino, e este reino não terá fim. Será um reino eterno, que terá a sua duração até o infinito do tempo. Não terá fim. Não se pode mensurar, não tem limites à distinção dos demais reinos. Não é? Então, Daniel, ainda intrigado, ele quis saber sobre o último animal, né? Porque ele era diferente dos demais. O versículo 19 diz isso. E ele pergunta sobre este último animal, que agia de forma distinta, né? E pergunta sobre o chifre que surgiu, que derrubou outros 3 e que falava com insolência. E aí ele vê e diz a descrição no versículo 21, este chifre fazia guerra contra os santos, prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Tá? E aí aquele que lhe deu a descrição vai lhe responder no versículo 23. O quarto animal será um quarto reino, o qual será diferente dos demais. Devorará a terra, pisará aos pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Aqui, meus irmãos, muitas pessoas tentam harmonizar
esta descrição do quarto reino com o que seria a Igreja Católica Romana, tá? Embora eu não creia que haja pontos que tornem uma interpretação que seja inquestionável, tá? Porque eles observam a descrição de que é um reino diferente dos demais, né? Embora seja identificado aqui com o Império Romano, certamente este império que é exercido, ele é distinto, né? Que é o governo eclesiástico. A descrição de que estes 10 chifres são 10 reis, né? É tratada por estes que tentam harmonizar com o império da Igreja Católica Romana com uma totalidade, não com uma quantidade, não é? A ideia do numeral 10, ele compreende um número grande, mas não que sejam de fato apenas 10, né? Não seja o número 10, mas transmite a ideia de completude, tá? Como sendo muitos. E aí a ideia que tenta se harmonizar é justamente isso, não é? Que estes papas e reis que surgiram neste império, um deles se levantará como sendo, de fato, o anticristo. Tá? Irmãos, é um fato de que a Igreja Católica ela tem produzido e provocado mal à fé, né, ao longo da história, perseguido muitos santos e os levado à morte, não é? Mas é fato inegável também de que ela apresenta um governo e uma figura de liderança que pode ser identificada como alguém contrário a Cristo, como sendo o cabeça da igreja. Ela se apresenta também como sendo soberana sobre a própria Escritura, como sendo a tradição que dirige o que deve ser lido e entendido. Mas eu não espero que os irmãos fiquem conjecturando desta forma, né? Que quem é então este último chifre, né, que surgiu e derrubou os outros 3? Né? Será que não é o argentino que tirou o outro papa que estava lá? Será que nós estamos vivendo o final dos tempos? Não é? Queridos, uma coisa é certa sobre o final dos tempos, ele é inevitável, né? Mas o Senhor nos deu estes sonhos, essas visões por meio do seu profeta, não para que nós fiquemos alarmados e perturbados quanto ao significado e às especificidades dessas descrições, mas para que nós tenhamos o entendimento de que o Senhor é soberano sobre a condução da história e que o final da história já foi determinado. Tá? É certo que haverá um reino distinto que vai perseguir os santos nos últimos dias, que vai se levantar como um opositor ao Evangelho e que nós precisamos estar atentos a isto. Mas evite as conspirações, as teorias, evite tentar ler aquilo que não foi escrito ou ouvir a resposta que não é dada pelo texto. Tá? Observe o que é claramente afirmado, a descrição que é feita sobre o sonho, a interpretação que é dada ao próprio Daniel, é que os reis vão se levantar e que o reino será entregue nas mãos do Santo de Deus. Nós também temos a descrição de que haverá perseguição e sofrimento, mas finalmente, versículo 26, depois que os santos forem perseguidos, não é? Se assentará o tribunal para tirar o domínio, para destruir e consumir até ao fim aquele que de fato perseguiu os filhos de Deus. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Esta é a grande verdade que precisa ser esboçada em nossas mentes. Tá? Eu sei que talvez muitos de vocês, ao ler o texto, estavam esperando aqui que nós fôssemos labutar sobre interpretações, sobre correntes interpretativas, sobre discussões, mas este não é o objetivo do texto. O objetivo do texto é, como vemos e temos visto na exposição de Daniel, manifestar mais uma vez a soberania de Deus na condução da história, como nós temos observado em toda esta narrativa, e ratificar que esta
forma soberana de agir, ela não será mudada. E mais, preste muita atenção na informação que é dada ao profeta Daniel naquele período, não é? Muito tempo antes, a promessa de que o tribunal seria instalado e de que o reino de Cristo seria estabelecido e entregue aos santos. Tá? Nós reinaremos com o nosso Senhor. Essa é uma verdade inevitável nas Sagradas Escrituras. E você precisa entender que o curso da história, ele segue da forma com que o Senhor ordenou. E que o último dia virá, e que o tribunal será instalado, e que Cristo há de reinar, como já tem reinado, mas há de subjugar todos aqueles que se opõem a ele, e há de destruí-los e puni-los de forma justa. Tá? Entenda, quando nós falamos sobre a história, para onde ela vai, para onde ela se encaminha, é importante que você atente para isto. O mundo, ele não se resume a isso que você vê. Não é? Você não, como muitas pessoas pensam, que vivem, né, e morre e tudo acaba, né, e que a história ela corre alheia sem alguém que a conduza. Não. Como nós fomos criados para a glória de Deus, a história será conduzida para a manifestação da glória de Deus. E este dia é inevitável. O dia onde aqueles que perseguem o povo de Deus serão destruídos. O dia onde nós reinaremos com o nosso Senhor e a terra será refeita. Tá? Então, esta é a verdade que precisa ser estabelecida com clareza em nossos corações. Perceba que a similaridade com a linguagem apocalíptica. Apocalipse não foi dado para confundir. Apocalipse não foi dado para impingir terror no coração dos homens. Apocalipse foi dado para relembrar ao povo de Deus da promessa que o Senhor fez de vir e buscar a sua igreja, do futuro glorioso da igreja, da conclusão de todas as coisas, da consumação da história da redenção com a vinda de Cristo triunfando sobre os seus inimigos. É o mesmo propósito apocalíptico que nós encontramos aqui nesta descrição, nesta visão, né, de Daniel. E aí o versículo 28, concluindo, Daniel diz: quanto a mim, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Tá? Ele foi perturbado por estas visões. Ele diz isso aqui no versículo 28, mas ele diz isso também no versículo 15. Meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Queridos, é importante que nós também estejamos atentos a estas coisas que estão por acontecer, a esta perseguição que virá. E nós entendamos que há uma oposição entre os reinos deste mundo e o reino de Cristo. É possível que você esteja vivendo de forma cômoda, de forma tranquila e já tenha, absorvido as práticas deste mundo caído e já esteja muito confortável convivendo com estes que são de fato inimigos de Cristo. Não entenda que o propósito daquele que vem e que é inimigo da igreja é de fato se opor a Cristo. Talvez ele faça isso de forma violenta contra aqueles que são servos de Cristo, que estão reunidos na igreja, mas certamente o anticristo tem agido de forma não violenta, disseminando as suas mentiras, com a sua boca insolente, jogando a vergonha sobre o evangelho, desacreditando as palavras de Deus, fazendo com que os homens fechem os seus olhos à verdade das Escrituras Sagradas, desautorizando o Senhor, desautorizando o seu dia de culto, desautorizando a sua lei, os seus mandamentos. Talvez ele esteja falando ao teu coração, sobre a tua fé, como isso é vão, como você poderia estar aproveitando melhor o que este mundo tem para te oferecer. É possível que o anticristo já esteja atuando, certamente já está, e você precisa estar atento. Teu coração precisa estar alarmado. O povo de Deus vai ser perseguido, o povo de Deus vai ser combatido, vai padecer, porque estes que se opõem ao Senhor, eles vão perseguir a igreja. Mas
a despeito de todas estas coisas que podem causar medo, a convicção e a certeza que temos, que está prometida aqui, está prometida em todas as Escrituras Sagradas, é que o fim da história, ele já está escrito. O Senhor vem buscar o seu povo. E nós, ainda que passemos pela morte, ressuscitaremos com ele e reinaremos com ele por toda a eternidade. Entenda a distinção que há entre os reinos da terra e o reino de Cristo. Nós servimos a um reino espiritual maior do que este em que vivemos. Certamente nos relacionamos com este, mas não podemos ser vítimas da aculturação que ele tem implementado, com as suas agendas, com as suas atividades, com as suas prioridades, que nos afastam do Senhor, que nos afastam da sua palavra, que nos afastam do culto, que nos afastam da adoração, que nos afastam dos preceitos que são estabelecidos pelo Senhor. Tenhamos cuidado, estejamos alarmados e atentos, porque o Senhor vem buscar a sua igreja e nós precisamos estar vigilantes quanto a isso. Queridos, vamos ficando por aqui, vamos orar, que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Santo Deus, Pai bendito, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Embora entendamos, ó Deus, as dificuldades que giram em torno da interpretação deste texto, nós temos por certo, ó Deus, o que é apresentado de forma muito clara no texto, que a história do mundo ela se encaminha para uma conclusão gloriosa, onde o Filho de Deus vem e a ele será dado toda a honra, toda a glória, todo o domínio, e os seus santos reinarão com ele. Nós aguardamos, ó Deus, ansiosamente este dia, sabendo, ó Deus, que este mundo nos odeia, nos persegue, e que nós não encontraremos paz nele, mas temos um Senhor que de fato reina e governa, e que há de estender os seus limites por toda a terra. E quando vier para julgar aqueles que se opõem ao seu governo, então nós reinaremos com ele e a sua paz será plenamente estabelecida. Ó Pai querido, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos sustente a nossa fé, estando certos, ó Deus, que a perseguição ela já tem iniciado contra o teu povo, que os inimigos do teu povo já têm agido e trabalhado de forma organizada contra o Evangelho, que muitos, ó Deus, têm fraquejado, tropeçado, esfriado na fé. Nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos sustente. E cremos, ó Pai querido, que nenhum daqueles aos quais o Senhor recebeu, nenhum deles será perdido. Nenhum daqueles os quais o Senhor chamou, escolheu desde a eternidade, elegeu, nenhum destes irá se perder, porque o Senhor há de conduzir tanto a história do mundo, conforme o Senhor já determinou, como também a nossa história, individualmente. O Senhor há de levar a cabo aquilo que o Senhor planejou para cada um dos teus filhos. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Te suplicamos que o Senhor fortaleça em nossos corações a fé e a esperança, e que nós estejamos vigilantes também, para que não venhamos a fraquejar em meio a este mundo mau. Te pedimos estas coisas, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.